Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos falando desde hoje cedo sobre os benefícios de uma vida de oração. Sim, os benefícios não só da oração, mas de desenvolvermos uma vida de oração. E queridos, mal acabou a live de hoje cedo, hoje de manhã, e eu já comecei a receber testemunhos. Eu recebi um aqui de uma mulher chamada Clara Benedita. Eu acho que eu posso dizer todo o nome, né? E ela diz assim: meu profeta amado, que live poderosa. Estou recebendo um chamado de Deus para orar nas madrugadas já faz muito tempo. E a sua live de agora mudou completamente a minha percepção e eu agora entendo que esse chamado não só deve ser cumprido, mas isso trará bênçãos e mais bênçãos sobre minha vida, fortalecimento e tudo que o Senhor acabou de dizer nessa live tão preciosa. Para falar a verdade, eu vou terminar de escrever ao Senhor e vou assistir essa live pelo menos mais 1, 2, 3 vezes, porque eu quero literalmente absorver tudo para servir ao meu Deus com o meu melhor. Olha esse testemunho dessa querida irmã chamada Clara. Gente, eu nem sei se eu tinha terminado aqui. Estava terminando lá, porque eu terminei e eu fiz uma oração. E aí já estava ali a mensagem e outras tantas. Eu quero ensinar você hoje, então, sobre os benefícios de uma vida de oração. Hoje pela manhã nós falamos sobre apenas 3, ou seja, eu ainda vou falar o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, eu tenho muitos aqui. Vamos ver o que dá para nós fazermos nesse momento. Por isso que eu já arranquei falando. Mas antes de eu começar, eu já quero convidar. Na verdade, não é uma simples convocação, mas é uma santa convocação. Nós somos mais de 182 mil pessoas aqui neste canal profético tão poderoso. Eu quero convocar você carinhosamente e gratuitamente para você fazer parte desta família profética. Basta você clicar aqui embaixo, ó, na palavrinha inscrever-se. Clique agora em inscrever-se, depois clica no sininho e depois clique em todas, ok? Inscrever-se, sininho e todas. Vai ser uma alegria tremenda ter você aqui e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, abençoada. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade? Já aproveita e deixa o seu like e entenda que no momento em que você se inscrever, eu me torno um intercessor sobre a sua vida. Amém? O quarto benefício, né? Lembrando, só repassando. Então, primeiro benefício, né? Que nós elencamos, que nós enumeramos aqui, porque, como eu disse hoje pela manhã, ter uma vida de oração é puro benefício. Tudo é benefício. As coisas, elas andam, os caminhos se abrem, as portas se escancaram para nós. Quando você tem uma vida de oração, a vontade de Deus fica clara para você. Quando nós temos uma vida de oração, nós começamos a entender mais facilmente a vontade de Deus, nós começamos a entender a voz de Deus. Queridos, desenvolvermos uma vida de oração, como eu falei hoje pela manhã, não é não é algo pesado, um ritual pesado, não, eu tenho que orar às 6h30, eu tenho que me encontrar com o profeta, não, Senhor, obrigado, porque 6h30 o profeta vai estar lá, eu vou poder orar junto com ele, você, sabe,
ter uma vida de oração é quando nós estamos nesse estágio. É algo maravilhoso e Deus quer desenvolver isso em nós. Amém? Então, número 1, fortalecimento do relacionamento com Deus, ele se dá através de uma vida de oração. Então você quer ser mais íntimo de Deus, andar mais perto de Deus, tem uma vida de oração, porque oração é o canal direto de comunicação que nós temos com Deus. Número 2, nós falamos muito no número 1, ok? Número 2, ou seja, se você não assistiu, assista a live de hoje cedo, você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Número 2, uma paz interior, uma tranquilidade, ela toma o nosso coração e nós começamos a viver um novo tempo na nossa vida. Assista, que você vai ser muito abençoado. Número 3, quando nós temos uma vida de oração, nós temos fortalecimento espiritual e resistência, né? Nós ganhamos mais resistência contra o inimigo e contra as suas tentações. Assista que você vai ser tremendamente abençoado. Número 4, vamos caminhar agora adiante. Número 4, direção e sabedoria para tomar decisões. Queridos, não existe lugar mais perfeito, não existe um lugar mais maravilhoso para entendermos a direção que devemos tomar na nossa vida. Uma vez uma pessoa me disse assim: profeta, eu não vou mais ouvir o Senhor porque eu estou me cansando dessa história de que eu tenho que ouvir a voz de Deus, de que eu tenho que ouvir a direção de Deus para a minha vida. Eu disse: querida, então eu lamento muito, mas eu quero lhe informar que a senhora não entendeu nada. Buscar a vontade de Deus, queridos, buscar a direção de Deus não deve ser um peso para nós. Como essa mulher se mostrou sentindo este peso, queridos, buscar a direção em Deus é buscar a direção perfeita. É buscar a direção que só nos trará benefícios e nenhum mais prejuízo. Andar debaixo da orientação de Deus é andar debaixo da orientação daquele que vê tudo, que sabe de tudo. Então é um lugar maravilhoso, queridos. Sabe, porque Deus vê tudo, Deus sabe de conversas que você não sabe. Então às vezes você está andando com uma pessoa e você começa a sentir uma coisinha, você vai para a oração e Deus lhe diz: se afasta um pouquinho, não é para se tornar inimigo, Deus nunca vai dizer para você ser inimigo de alguém, né? Então, mas Deus pode dizer: se afasta um pouco. E você então, em obediência, vai lá e se afasta e as coisas começam a fluir. E às vezes até a amizade verdadeira daí é restaurada, porque houve um distanciamento, e nesse distanciamento a pessoa pode ter um tempinho para pensar, para reformular algumas coisas, para repensar outras. Então, estar debaixo da direção de Deus é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter e viver. Amém? Então, o que eu anotei aqui já na madrugada ainda? Né? Direção e sabedoria para tomar as decisões. Se porém, olha aqui o texto bíblico, né, de Tiago 1,5. Se porém alguém ou algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, pedir como? Em oração. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada ou em nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Queridos, quando nós oramos, nós recebemos a instrução do céu para fazermos as escolhas certas, para determinarmos as escolhas importantes da nossa vida. Ou seja, você não vai mais precisar tomar uma decisão que você está lá, talvez se sentindo perdido, se sentindo perdida. Aí você, nessa vida de oração, você consegue ouvir a voz de Deus e você toma então a direção certa, você decide por aquilo que vai abençoar você. Queridos, ter uma vida de oração é uma bênção sem tamanho. No final desta oração, desta live, eu vou orar por você, para que Deus venha desenvolver em você, em nós, esta vida de oração. Quinto benefício, de incontáveis benefícios, amém? Eu só elenquei alguns aqui para nós. Número 5, liberação de milagres e provisão. A Bíblia diz em Marcos 11:24, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebestes, e será assim convosco.
Queridos, é através da oração que portas se abrem, que milagres acontecem, que o sobrenatural de Deus se manifesta na sua vida. É através da oração. É através da oração, queridos. E é por isso que o inimigo não quer que você ore. É por isso que o inimigo quer que você desista de orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu casamento, pelo marido, pela esposa. Porque o nosso inimigo sabe o poder da oração. O diabo sabe o poder de uma oração, queridos. Nós é que parece que muitas vezes nos esquecemos ou então nos confundimos. A oração traz a resposta exata que nós precisamos. Anote isso. A oração traz a resposta exata que precisamos. Amém? Queridos, mais um benefício aqui, o de número 6. A oração, ela pode mudar até mesmo os decretos de Deus. Não, profeta, aí não pode. Não pode sim. A Bíblia fala na história do rei Ezequias, que Ezequias então, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E aí então Deus fala com o profeta Isaías, e o profeta Isaías vai até Ezequias e entrega a palavra do Senhor, que era assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Queridos, era tão urgente, era tão decreto, um decreto tão imutável que Deus aparentemente foi redundante aqui. Quando ele diz, ou quando ele manda Isaías dizer, certamente morrerás e não viverás. Eu pergunto todas as vezes que eu cito esse versículo, justamente para enfatizar isso. Quem é que morre e continua vivo? Quem é que morre e continua vivo? Ou seja, não havia necessidade de Deus falar dessa forma, mas Deus precisava, imprimir isso no coração do rei Ezequias. Certamente morrerás e não viverás. Mas o que Ezequias fez, queridos? Não é que Ezequias estava contrariando a Deus. Não é que Ezequias não estava aceitando o decreto de Deus. Ezequias estava clamando por uma reviravolta. Ezequias estava clamando pela misericórdia de Deus. E Ezequias alcançou, queridos. Ezequias diz a palavra que na hora que ele recebe a palavra do profeta Isaías, ele se vira para a parede e começa a orar, clamar ao Senhor, apresentando diante dele a sua vida. E Deus então retrocede, Deus desfaz esse decreto. E quando o profeta foi literalmente abandonado ali pelo rei Ezequias, ele vai embora. Mas antes dele chegar no meio da cidade, no centro da cidade, Deus volta a Isaías e diz o seguinte: volta lá e fala para o meu servo, que eu ouvi a oração dele, eu ouvi o clamor dele. Queridos, não existe oração sem resposta. Por favor, escreva isso aqui em caráter profético. Escreva aqui nos comentários: não existe oração sem resposta. Então, queridos, sim, a oração pode mudar decretos até do próprio Deus. E não é porque Deus se perdeu na poeira, porque Deus não sabe, porque a nossa oração é mais forte do que o decreto de Deus. Não. É que a oração, ela toca o coração de um pai misericordioso. Sabe quando em algum momento na sua vida, você que é pai, mãe, o seu filho conseguiu fazer tantas coisas ali que não era para fazer, e você chegou a ficar irritado, agora você não vai mais, tomar sorvete depois do almoço. Agora você não vai mais ir para casa do seu primo, agora você não vai mais poder jogar videogame hoje. E aí o filho vem e se arrepende, e fala e conversa e diz: paizinho, mãezinha, eu prometo que você deve conhecer esse discurso, que eu não vou mais fazer, nunca mais. E ali você se compadece da criança. Ele diz: tá bom, vai lá, vou lhe dar mais essa chance. Deus deu mais essa chance para Ezequias. Eu não vou entrar no mérito agora de tudo que aconteceu depois, mas isso provaria, inclusive, como Deus é mais misericordioso do que nós imaginamos, porque Deus sabe de tudo. Ele sabia como terminaria Ezequias. Ele sabe como nós vamos terminar. E mesmo assim Ele está aqui para nos abençoar. E isso tudo se desenvolve, se recebe, se atrai em uma vida de oração. Orar, ter uma vida de oração é só benefícios.
Amém? Queridos, a oração, número 7, a oração, ela liberta. Sim, a oração tem poder de libertação, queridos. Vocês lembram quando Pedro, Atos capítulo 2, estava preso? A Bíblia fala que Herodes estava com a intenção. Outra tradução diz que estava com planos de apresentar, ou seja, o que o rei ia fazer, queridos, era sim apresentar Pedro para o povo e sim matar Pedro como haviam matado antes a Tiago, a fio de espada. Então a ideia do rei era essa: apresentar Pedro para matá-lo e assim fazer um verdadeiro circo para aquele povo. Mas a Bíblia diz que, bem assim é o texto, mas, aleluia, mas havia oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro. Mas havia oração incessante. Queridos, a oração, ela liberta. E por causa da oração incessante que a igreja levantava em favor de Pedro, Deus enviou o seu anjo. Deus enviou do seu poder e Pedro foi literalmente liberto. Ele que estava com os seus minutos contados, Pedro é liberto de forma sobrenatural. Então, a oração, ela liberta, queridos. A oração liberta as pessoas de um encarceramento. Talvez seu filho esteja encarcerado nas drogas. Talvez seu filho esteja encarcerado numa vida devassa. Talvez seu marido esteja preso em meio aos vícios. Talvez você esteja presa em meio a uma depressão. A oração liberta. A oração pode sim trazer libertação sobre a sua vida. Receba isso no nome de Jesus. Amém? Queridos, a oração, número 8, eu tenho vários aqui enumerados. Número 8, a oração traz livramento. Ou seja, antes de acontecer, a oração já entra em funcionamento, em efetividade, antes mesmo do que o que estava por acontecer. Eu poderia usar essa para Pedro, mas eu vou usar para Ló. Deus, vendo a devassidão, a perversidade de Sodoma e Gomorra, Deus então ia destruir essas cidades. Mas um homem chamado Abraão, ele começa a orar. Ele começa a interceder. A oração de intercessão, como eu falei um pouquinho mais cedo, ou hoje de manhã mais cedo. Abraão entra com oração de intercessão pelo seu sobrinho chamado Ló. E por causa da oração, por causa da intercessão de Abraão, Ló recebeu livramento. Ló recebeu livramento, queridos. Os anjos de Deus foram até aquela região, foram até a casa de Ló. Por quê? Porque Abraão orou. Ative os céus, deixe os céus trabalhar em seu favor. Mas essa ativação só se dá através da oração. E é por isso que eu estou aqui insistindo desde hoje de manhã cedo, para nós desenvolvermos uma vida de oração. Sabe, desenvolvermos uma vida de oração. Mas, profeta, às vezes eu acho tão difícil, sabe? Não sei como é que vocês conseguem orar meia hora, 1 hora, 2 horas. Porque ninguém começa assim. A gente começa orando. Talvez 2 minutos, 5 minutos, não sei. Cada pessoa tem um perfil. Mas é quando começamos
que o Espírito começa a trabalhar em nós. E Ele, por ser o maior interessado em termos nós uma vida de oração, por quê? Porque Ele é o maior interessado em nos abençoar. Sim, queridos, Deus é o maior interessado em nos abençoar. Por isso que às vezes as pessoas chegam, profeta, o senhor poderia orar por mim? Porque eu não sei se Deus quer fazer isso, aquilo, aquele outro. Eu olho para a pessoa e digo, como assim? Como é que você não sabe que Deus de fato quer abençoar você? Então, queridos, Deus está olhando para nós agora. Deus está olhando para você agora. Ele sabe quais são as suas lutas. Ele sabe quais são as suas dificuldades. E assim como Abraão intercedeu por Ló, eu quero interceder por você. É por isso que eu digo para as pessoas, quando você se inscreve aqui, neste canal, eu me torno na mesma hora um intercessor sobre a sua vida. Ah, profeta, o senhor sabe o nome dessas mais de 182 mil pessoas? É claro que não, mas Deus sabe. E o dia quando tivermos 1 milhão de pessoas aqui, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões, sei lá, 30 milhões, até quando Deus permitir, eu obviamente não saberei, já não sei agora, mas Deus continuará sabendo. Não só o teu nome, mas as tuas lutas, as tuas necessidades. E eu vou me colocar como Abraão se colocou em função de Ló. Eu vou estar intercedendo sempre pela sua vida. Eu vou estar aqui como profeta do Senhor, orando e clamando a Deus para que Deus traga solução, para que Deus traga provisão, para que Deus traga proteção, para que Deus traga promoção dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Profeta, o que eu faço para isso me alcançar, essa sua oração? Participe das orações aqui comigo. Não basta só se inscrever, queridos. Não basta só se inscrever. O inimigo quer dizer para você que basta você se inscrever. Não, se inscreve aí. De vez em quando você assiste, quando você tiver tempo, provoque para você ter tempo. Provoque para você ter tempo de oração. Venha desenvolver essa vida de oração, de devocional junto comigo, porque o que estamos fazendo aqui é um grande devocional, com uma grande oração, e a resposta tem sido grandes milagres. E eu profetizo, você vai viver grandes milagres na sua vida, você vai viver grandes milagres na sua história, você vai viver o que era impossível, vai se tornar possível sobre a sua vida. Você crê nisso? Você quer viver isso? Eu tenho mais muitos outros tópicos aqui dos benefícios da oração. Mas agora eu preciso entrar na prática da oração junto com você. Amém? Vamos orar, queridos? Eu quero orar com vocês, eu quero orar por vocês. Mas antes de eu começar a orar, eu quero aqui fazer uma grande convocação, uma santa convocação, não é um simples convite. Você que está sendo abençoado e ainda não é inscrito aqui, eu quero que de forma gratuita, é gratuito, você não paga nada, você se inscreva agora aqui. Basta você clicar aqui embaixo na palavrinha inscrever-se, depois você clica no sininho, depois você clica em todas. Então, inscrever-se, sininho e todas. Amém? É muito fácil, muito rápido, muito simples. Você não paga absolutamente nada. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por este tempo precioso de busca à Tua presença. E a Tua palavra deixa bem claro, Senhor, que aquele que busca, ele encontra. Senhor, obrigado por cada um desses encontros proféticos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tantos testemunhos que nós temos recebido, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelos inúmeros testemunhos que temos recebido. Senhor. São pessoas que não podiam dormir e agora dormem perfeitamente. São pessoas que lutaram por anos contra o câncer e hoje se encontram completamente curadas dessa enfermidade terrível. Quantas pessoas atribuem as orações aqui, meu Deus, pelo fechamento de uma grande negociação, ou no caso, muitos fechamentos de muitas grandes negociações de muitas pessoas. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Em cada vida, em cada família, em cada coração. Pai Santo, Pai querido, eu oro, eu tomo autoridade, agora eu repreendo todo o mal, todo o intento do diabo, todo o levante de Satanás, tudo aquilo que o diabo tem tentado contra as vidas, tudo aquilo que o diabo tem tentado, tem tramado, e talvez de certa forma tem conseguido travar vidas, tem conseguido bloquear vidas. Eu agora, como profeta do Senhor, eu rompo agora com todo bloqueio. Eu rompo agora com
todas as tranqueiras. Deus, eu declaro rompimento sobre as vidas. Meu Deus, eu declaro o fluir da tua presença sobre cada vida. E agora eu te peço, meu Deus, ativa em cada um desses homens e mulheres, jovens e crianças, adolescentes, anciãos, até mesmo nos pequeninos. Ativa uma vida de oração. Meu Deus, lembra, Senhor, como diz o salmista, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Senhor, que nós não esqueçamos em nenhum momento, independente da situação ou circunstância que estejamos vivendo, que nós não nos esqueçamos dos teus benefícios, Senhor. Dos teus incontáveis benefícios, Senhor. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada vida, eu abençoo cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Eu declaro sobre a tua vida a bênção do Todo-Poderoso, a bênção sobre a tua casa, a bênção de Deus sobre a tua família, a bênção de Deus sobre os teus negócios, a bênção de Deus sobre as tuas finanças. Eu declaro que todo espírito imundo que vinha trancando a sua vida, eles batem em retirada agora. Eu declaro provisão, eu declaro a direção clara. Eu declaro sobre a tua vida um tempo extraordinário, uma estação, sim, uma estação de uma colheita sobrenatural. E se você recebe esta bênção, escreva aqui embaixo: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém. Queridos, eu quero, antes de encerrar, eu quero dizer a todas as mamães, como amanhã nós não temos as nossas lives, estão somente os cultos, 10 da manhã e 7 da noite. Eu quero aproveitar aqui e dizer a todas as mamães queridas, muito obrigado. Muito obrigado, mamães, por tudo o que vocês fizeram, fazem e sempre farão por nós, vossos filhos. Que Deus abençoe vocês, queridas e preciosas mamães. Nós amamos e honramos vocês. Declaramos sobre cada mãe uma bênção especial para o Dia das Mães. Declaramos paz, tranquilidade, declaramos milagres sobre cada uma das mamães aqui presentes. Amém? Mamães, vocês recebem? Se recebem, escreva aqui embaixo. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Amém, gente? Então, amanhã, 10 da manhã, 7 da noite, vamos estar, obviamente, tendo culto e homenageando as mamães, tá bom? E na segunda-feira, às 6:30 da manhã, nós voltamos em jejum para mais uma semana de bênçãos, para mais uma live poderosa. Se você está sendo abençoado, por favor, compartilhe com 7 pessoas. Não deixe de compartilhar, compartilhe com 7 pessoas e Deus vai multiplicar por 7 a bênção dele sobre a tua vida. Amém? Um beijo no coração, a paz de Cristo. Tenham todos uma noite extraordinária, um domingo extraordinário. Nos vemos na próxima live amanhã, 10 da manhã, 7 da noite e segunda, 6:30 da manhã. Paz de Cristo. Tchau, tchau.